Nunca pensei que diria sim para algo assim. Eu só tinha uma escolha, e ela poderia mudar minha vida para sempre. Eu me lembro do som seco do salto no mármore do tribunal, do vento que vinha atravessando a fachada de vidro do meu escritório e trazia consigo o gosto metálico de uma manhã que nasceria diferente. A audiência marcada, o processo que surgira como um espectro inapelável contra mim. E a sensação de que tudo pelo que lutei podia ruir em uma única tarde. Meu nome é Kim Hye-jin, advogada de causas impossíveis, mulher que aprendeu cedo a fechar as portas das emoções. Meus clientes nunca veem meus olhos tremendo. Minhas decisões nunca têm espaço para o acaso. Não por orgulho apenas, por traição, por promessas quebradas que se transformaram em aço no meu peito. Cresci acreditando que o mundo se curva à lógica e que a segurança se compra com resultado. E, ainda assim, ali estava eu com as mãos frias sobre a pasta de couro, lendo uma acusação que me chamava não de defensora, mas de cúmplice. Era um golpe clínico. Documentos forjados, testemunhas plantadas, evidências que apontavam para uma assinatura que eu nunca reconheceria. Quem queria me destruir sabia exatamente onde mirar. Meu nome, minha reputação, a licença que paguei cada centavo para merecer. A ficha caiu como uma lâmina. Perder significava não só perder meu salário ou a empresa que levei anos para construir, mas perder a identidade que havia me mantido viva nos dias em que me senti menor que as cicatrizes no meu corpo. A audiência começaria em menos de 48 horas. Não havia tempo para sentimentalismo. Era uma equação cruel. Aceitar um acordo confidencial que me humilharia, mas salvaria meu registro, ou lutar e arriscar tudo, inclusive a possibilidade de jamais advogar de novo. Foi nesse limiar que eu a vi pela primeira vez. Ou melhor, que eu o vi, porque no mundo que eu habitava, olhares não valiam mais que contratos. Ele estava do lado de fora do prédio do fórum, distribuindo pacotes de sopa e panfletos, com um sorriso que parecia simples demais para ser real. Park Min-jun. Rosto jovem, mãos calejadas de quem trabalha com o outro, não com documentos. O uniforme modesto, a postura naturalmente humilde, a maneira como ele falava com as pessoas. Nada daquela pose calculada que eu dominava tão bem. Tudo nele me irritou no primeiro instante. Eu desprezei a simplicidade como se desprezasse uma fraqueza. Voluntário, dizia o crachá preso com uma fita gasta. Crente, dizia o jeito como seus olhos se fechavam por um segundo quando ele mencionava a igreja comunitária onde ajudava. Eu quase ri para mim mesma, pensando quantas vezes já enfrentei pessoas cheias de fé que prometiam milagres e entregavam desculpas. Ainda assim, havia algo naquela cena que não se encaixava na minha tessitura. Enquanto eu me sentia encolher diante do processo, a sensação de que cada ligação poderia ser o início do fim, ele aparecia como se o mundo para ele fosse mais simples, mais claro, como se a justiça fosse menos um jogo de aparências e mais um chamado para cuidar do ferido. Não foi amor à primeira vista. Não para mim. Foi mais como uma irritação curiosa que se enroscou como um nó. Eu precisava tomar uma decisão drástica e a presença daquele rapaz com um sorriso que não cabia na dureza do meu existir me confrontava. Lutar sozinha ou abrir espaço para algo que eu nunca permitira? Confiar. Naquele instante, o telefone vibrou no meu bolso com a mensagem do meu sócio. Aceita o acordo, é a única saída. A resposta estava me queimando as mãos, porque aceitar significava ceder a uma injustiça sobre mim mesma e aceitar uma derrota privada que me corroeria por dentro. Então, como se o mundo quisesse testar minha frieza, Min-jun ergueu a cabeça e os nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ele com compaixão, eu com ferro. Ele não fez juízo, apenas assentiu levemente, como se soubesse que eu tinha uma tempestade e não a julgasse. Esse gesto simples atirou uma faísca no drióforo que eu era. Um pensamento rasteiro e tão humano quanto condenador. E se eu aceitasse o acordo por medo e depois vivesse a vida inteira me perguntando se poderia ter sido diferente? E se no lugar do medo eu encontrasse uma raiz que não fosse minha,
mas que me sustentasse. A ideia me era absurda, quase sacrélida perante as leis não escritas que criei para sobreviver. E ainda assim, ali, naquela esquina entre o prédio frio do judiciário e a fila de gente que recebia uma sopa, o dilema se tornou pessoal, íntimo. Eu poderia proteger meu nome e perder minha alma, e sim, uso essa palavra porque ninguém que se dedica a destruir confiança humana preserva a inocuidade do espírito, ou poderia correr o risco de ser engolida pelo processo e talvez ser encontrada por algo que não era só minha. A câmera mental saiu do meu froco e viu o relógio de pulso marcando cada segundo. O público que me acompanha sentirá a claustrofobia do tempo. A audiência era o ponto de não retorno, e a pergunta ecoou como sineta abafada. O que você escolhe quando tudo o que tem a perder é a si mesmo? Fechei a pasta, respirei uma vez e pensei nas palavras que ele havia sussurrado a outro voluntário minutos antes. Venha como está. E por um segundo, contra minha vontade, a frase de Mateus 11:28 invadiu a cena. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Não era uma pregação, era um convite que naquela manhã me aterrorizava mais do que qualquer advogado inimigo. O gancho estava plantado. Eu, a advogada fria, diante da escolha que poderia me derrubar ou me transformar, e ele, o rapaz de fé, que me olhava com uma paciência que eu julgava imprudente. Antes de mergulhar nessa história emocionante, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo cheio de fé, romance e transformação. Você não vai querer ficar de fora dessa jornada com Hye Jin e Min Jun. Eu sempre acreditei que pessoas simples viviam em um mundo distante do meu. O meu universo era feito de contratos, prazos, tribunais e olhares frios atravessando salas de audiência. Eu era Kim Hye Jin, a advogada que muitos chamavam de impenetrável. Do lado de fora, a imagem de uma mulher que não precisava de ninguém. Por dentro, uma fortaleza construída sobre mágoas antigas que me ensinaram a nunca mais confiar. Para mim, o amor era um risco desnecessário e a fé, apenas uma ilusão bonita para quem não tinha argumentos sólidos. Naquela manhã, quando o peso do processo injusto ameaçava derrubar todo o meu império, ele surgiu como um contraste tão forte que parecia quase um insulto. Park Min-jun, um rapaz que eu jamais teria notado se não fosse pela presença insistente em lugares que eu frequentava. Enquanto eu atravessava a escadaria fria do fórum, ele estava lá embaixo, servindo sopa para pessoas carentes, sorrindo como se aquele ato simples fosse o centro do universo. Não havia paletó, não havia gravata, não havia a armadura de alguém poderoso. Apenas um jovem de roupa simples, com um crachá improvisado pendurado no pescoço e um brilho no olhar que eu não sabia se era ingenuidade ou teimosia. Ele não parecia perceber a diferença de mundos entre nós. Cumprimentava cada pessoa com a mesma atenção, como se todos tivessem valor igual. Eu, que aprendi a medir cada indivíduo pela força dos seus argumentos ou por sua utilidade, senti uma ponta de irritação. Como alguém consegue viver assim, sem ambição, sem estratégia, apenas servindo? Pensei. Eu olhava de cima, como quem observa algo curioso, mas ao mesmo tempo desprezível. Então, havia algo nele que incomodava minha lógica. Min-jun não parecia ser movido pela necessidade de ser visto, nem pelo desejo de reconhecimento. Seu sorriso não era ensaiado, suas palavras não eram calculadas. Ele apenas estava presente, inteiro, oferecendo ajuda a quem nada podia retribuir. Essa naturalidade me provocava como uma acusação silenciosa contra a minha maneira de viver. E foi nesse choque de realidades que o destino começou a costurar os fios de uma história que eu jamais teria aceitado viver. De um lado,
a advogada, fria, que acreditava que a vida era apenas resultado de estratégias. Do outro, o rapaz de fé, que confiava em um Deus invisível e acreditava que servir era maior que vencer. Ainda não sabíamos, mas aquele encontro aparentemente banal seria a fagulha que mudaria nossas vidas para sempre. No meu mundo, nada acontecia sem regras. Cada relação, cada contrato, cada palavra dita em tribunal era medida como peça de um tabuleiro. Para mim, aproximações sem cláusulas eram perigosas demais. Foi por isso que, mesmo sem perceber, eu criei um acordo invisível com Park Min-jun desde o primeiro momento em que nossos caminhos se cruzaram. Eu, Kim Hye-jin, deixava claro, mesmo sem pronunciar em voz alta, que a nossa convivência, se viesse a existir, teria fronteiras intransponíveis. Tudo começou quando, por ironia do destino, ele acabou se aproximando mais do meu caso do que eu poderia imaginar. Aquele processo injusto, que já me tirava o sono, exigia que eu lidasse com pessoas e provas em locais que também eram frequentados pela comunidade em que Min-jun atuava como voluntário. E de repente, ele estava ali, oferecendo ajuda sem que eu pedisse. A primeira vez foi quando ele me trouxe um café quente numa madrugada em que eu revisava pilhas de documentos em frente ao fórum. Eu não agradeci. Pelo contrário, devolvi com frieza. Não preciso da sua piedade. Ele apenas sorriu de leve, sem se ofender, e respondeu com calma. Não é piedade, é cuidado. Mas, se quiser, posso ir embora. Foi então que eu, incomodada com aquela insistência serena, criei as regras. Não escritas, mas ditas na firmeza do meu olhar. Nada de envolvimento pessoal, nada de conversas fora do necessário, nada de mistura entre fé e justiça. Essas eram as cláusulas que eu acreditava controlar. Para mim, o relacionamento com Min-jun não passaria de uma convivência forçada, por circunstâncias. Eu não queria proximidade, não queria compaixão, muito menos que ele tentasse trazer sua fé para dentro do meu muro de razão. Mas, por mais que eu quisesse ditar as condições, era ele que, com sua paciência, parecia reescrevê-la silenciosamente. Nunca me forçou a nada, mas sua presença constante era um desafio ao meu próprio contrato. Se eu erguia muros, ele não os derrubava, apenas esperava do outro lado, como quem confia que o tempo e a verdade fariam o trabalho. O conflito estava lançado. Eu, acostumada a contratos rígidos, agora me via diante de um acordo não oficial que dizia: podemos conviver, mas nunca cruzar a linha. E, no entanto, era justamente essa linha que cedo ou tarde seria testada. Eu acreditava que manter distância era a melhor forma de sobrevivência. Em minha mente, envolvimento era sinônimo de fraqueza, e fraqueza significava dar ao inimigo a oportunidade perfeita de atacar. Foi assim que moldei minha carreira e, com o tempo, minha vida inteira. Por isso, mesmo quando o Park Min-jun aparecia no meu caminho com aquele sorriso calmo, eu me certificava de erguer muros ainda mais altos. Nossa convivência, forçada pelas circunstâncias do processo e pelos lugares que compartilhávamos, era feita de silêncios densos. Eu respondia às suas tentativas de aproximação com frases curtas e secas. Quando ele falava sobre como ajudava idosos a conseguirem medicamentos, ou sobre crianças que iam até a comunidade apenas para receber um prato de arroz quente, eu desviava o olhar, fingindo indiferença. Você não acha bonito ver esperança nascer em corações cansados? Perguntou ele certa vez, com os olhos brilhando. Eu respondi sem emoção. Esperança não sustenta ninguém em tribunal. O que sustenta é prova, é argumento, é lei. Ele apenas respirou profundo e ficou em silêncio, como se respeitasse a muralha que o mantinha, mas ao mesmo tempo sem se afastar.
Esse silêncio era, por vezes, ainda mais incômodo do que palavras. Em reuniões improvisadas, quando nos encontrávamos para discutir possíveis provas ou testemunhas, minha postura era calculada. Eu falava olhando para os documentos, nunca para ele. O tom da minha voz era controlado, como quem dita regras. Era como se eu repetisse para mim mesma a cada instante: não se envolva. Ele não é parte do seu mundo. Ele não entenderia o que significa viver em guerra constante. E ainda assim, o contraste entre nós se tornava cada vez mais evidente. Eu era a frieza da lógica. Ele era o calor da fé. Eu carregava pastas com códigos e cláusulas. Ele trazia sempre consigo uma Bíblia pequena, marcada com anotações e versículos grifados. Muitas vezes, ao notar aquele livro entre suas mãos, sentia algo semelhante à irritação. Não por não saber o que era, mas porque ele parecia carregar uma segurança que eu jamais possuí, mesmo com todas as minhas vitórias judiciais. Esses encontros se tornaram uma dança silenciosa. Eu avançava para afastá-lo, ele permanecia firme na sua postura de quem não precisava provar nada. Não havia romance, não havia carinho, não havia aproximação. Apenas distância e olhares que pareciam carregar mundos diferentes. Mas no fundo, algo naquela convivência fria começava a corroer a lógica perfeita que eu havia construído. Eu ainda não sabia, mas cada silêncio dele diante da minha arrogância era uma semente plantada em meu coração de pedra. Riegin sempre foi impecável em sua postura. Dentro do escritório de advocacia, cada palavra era medida, cada expressão era controlada, cada detalhe cuidadosamente planejado para que ninguém jamais tivesse acesso às suas fraquezas. Seu olhar era como uma lâmina afiada, cortante, e sua voz firme não deixava espaço para hesitação. O acordo tácito entre ela e Min-jun funcionava como um muro invisível. Conviviam, trocavam informações quando necessário, mas nada ultrapassava a linha fria da formalidade. Porém, toda muralha, por mais sólida que pareça, sempre guarda uma fissura oculta, esperando o momento certo para se revelar. A cena aconteceu após uma longa audiência. O clima no tribunal fora tenso. Os advogados adversários agressivos e Riegin havia sustentado seus argumentos com a mesma precisão cirúrgica de sempre. Mas ao saírem do prédio, já ao cair da tarde, uma fina chuva começou a cair. Enquanto todas corriam para se proteger, ela, distraída, revisando documentos em uma pasta, escorregou na escadaria molhada. Foi um instante breve, mas suficiente para que a frieza quase se quebrasse. Os papéis voaram, a dignidade de sua postura ameaçou ruir junto com o seu corpo em desequilíbrio. Foi então que Min-jun, que vinha logo atrás, a segurou pelo braço antes da queda. Seus reflexos rápidos impediram que ela se machucasse. E, em silêncio, ele começou a recolher os documentos espalhados pela calçada encharcada. Não houve palavras doces, não houve comentários. Apenas a firmeza de sua mão sustentando-a e o cuidado discreto de proteger os papéis da água. Naquele gesto simples, sem plateia e sem alarde, havia algo que ela não sabia como lidar: genuinidade. Não era pena, não era superioridade, mas apenas um cuidado espontâneo que a pegou de surpresa. Por fora, Riegin rapidamente recompôs a sua postura, endireitou os ombros, retomou os papéis com a mesma expressão inexpressiva de sempre e agradeceu com a voz fria de quem queria encerrar o assunto imediatamente. Mas, por dentro, algo se mexeu. O calor do toque breve no braço ainda queimava na sua pele como se fosse impossível de apagar. Seus pensamentos se confundiram e, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que a sua armadura não era inquebrável. De volta ao carro, sozinha, ela encarou por alguns segundos os documentos ainda manchados pela chuva. Não era sobre os papéis, não era sobre o escorregão.
era sobre ter sido vista em um momento de fragilidade e, em vez de zombaria ou indiferença, ter encontrado apoio. Essa era a rachadura. Perceber que, por mais que tentasse negar, havia alguém que enxergava além da sua coraça. E ainda que fosse contra sua própria vontade, essa fissura já começava a se expandir, ameaçando todo o muro que ela havia construído em torno de si. Depois do episódio no tribunal, Hee-jin tentou convencer a si mesma de que nada havia acontecido. Repetiu mentalmente que aquele gesto não passava de circunstância, uma reação instintiva, algo que qualquer colega faria em uma situação semelhante. Mas por mais que repetisse, não conseguia ignorar. O toque rápido, a firmeza silenciosa, a ausência de qualquer julgamento ou ironia permaneciam em sua mente como uma lembrança incômoda. Hee-jin odiava essa sensação. Sempre construiu sua vida sobre a certeza de que ninguém, absolutamente ninguém, poderia atravessar suas barreiras. E, de repente, pequenas fissuras começavam a se abrir onde ela menos esperava. Os dias seguintes só intensificaram essa contradição interna. Min-jun não a confrontava diretamente, não fazia perguntas invasivas, não tentava invadir sua intimidade. Pelo contrário, ele parecia respeitar ainda mais o acordo de distância que os dois haviam estabelecido, mas era justamente nesse silêncio que residia o perigo. Ele se fazia presente de maneiras sutis, quase imperceptíveis. Um café deixado sobre sua mesa durante uma madrugada de trabalho, um olhar firme durante uma reunião tensa, transmitindo apoio sem precisar de palavras, ou até um comentário objetivo, mas levemente encorajador em um momento em que ela estava prestes a perder a paciência com clientes difíceis. Nenhum desses gestos era declarado, nenhum ultrapassava a linha visível do profissionalismo, mas todos juntos formavam uma corrente que pouco a pouco corroía sua armadura. Hee-jin sentia o conflito se instalar em seu interior. Parte dela queria ignorar, fingir que não havia diferença alguma, manter a máscara de gelo intacta. Mas outra parte, uma parte escondida, quase esquecida, começava a reagir. Essa parte reconhecia o conforto inesperado de não estar completamente sozinha. Reconhecia que, pela primeira vez em anos, alguém não a tratava como intocável ou como inimiga, mas como uma pessoa de carne e osso. E essa descoberta era aterrorizante, porque significava que ela podia sentir de novo. Significava que sua estratégia de distanciamento, construída com tanto rigor, talvez não fosse tão infalível quanto ela acreditava. Sozinha em sua casa, à noite, Hee-jin se pegava refletindo sobre isso mais vezes do que gostaria. O som do relógio marcando o silêncio do apartamento parecia ecoar ainda mais alto quando ela se lembrava das pequenas gentilezas de Min-jun. Era irritante admitir, mas aquela rachadura estava crescendo. O que começou com um gesto inesperado no tribunal, agora se tornava uma sequência de detalhes que minavam lentamente suas defesas. E quanto mais ela tentava endurecer, mais percebia que a muralha já não era a mesma. Estava abalada, trincada, prestes a revelar algo que ela jurou nunca mais permitir: vulnerabilidade. Hee-jin nunca permitiu que emoções comandassem suas decisões. Desde muito jovem, aprendera que sentir demais era fraqueza. Depois das perdas e traições do passado, prometeu a si mesma que jamais voltaria a dar espaço para que alguém tivesse poder sobre o seu coração. E foi justamente essa promessa que a levou até onde estava. Uma advogada respeitada, temida e reconhecida por sua frieza e precisão. No entanto, agora, algo dentro dela começava a se desestabilizar. Aquelas pequenas rachaduras, os gestos sutis de Min-jun, os olhares silenciosos, estavam despertando uma guerra dentro dela. No tribunal, ela ainda se mostrava implacável. Sua voz firme, sua postura ereta, sua argumentação afiada, mas nos bastidores, seu coração já não obedecia como antes. Bastava uma lembrança súbita de como Min-jun a encarara com ternura em um momento de fraqueza
e sua concentração vacilava por segundos preciosos. Bastava cruzar com ele no corredor e receber um sorriso discreto para que uma sensação estranha surgisse, como se algo quisesse desarmar a armadura cuidadosamente construída. Era irritante, desconfortável e, ao mesmo tempo, perigoso. Heidin começou a se policiar. Evitava olhares longos, evitava agradecer pelos cafés, evitava pensar na maneira calma com que ele sempre estava presente. Mas quanto mais ela tentava suprimir, mais esses detalhes ganhavam força. Era como tentar segurar a água nas mãos. Por mais que apertasse os dedos, as gotas escapavam por entre as frestas. Assim também eram as emoções, escorrendo sem sua permissão, se infiltrando nas áreas de sua vida que sempre mantivera inacessíveis. Em seus momentos de solidão, a batalha se tornava ainda mais intensa. Diante do espelho, encarava a si mesma com frieza, repetindo mentalmente que aquilo não passava de ilusão, que ninguém poderia entrar em seu coração sem causar destruição. Mas, à medida que repetia, sentia a própria convicção enfraquecer, como se uma voz interior insistisse em lembrá-la de que talvez fosse possível confiar, talvez fosse possível recomeçar. Uma voz que ela não queria ouvir, mas que ecoava como um sussurro persistente. E se você estiver errada? E se o gelo não for sua salvação, mas sua prisão? E, sem perceber, os sinais dessa mudança já estavam visíveis para quem observasse de perto. Colegas notavam que sua rigidez tinha momentos de pausa. Clientes percebiam uma suavidade rara em sua expressão em certas ocasiões. E Min-jun, o mais atento deles, sabia que aquela muralha não estava mais intacta. Ele não a pressionava, não dizia nada, apenas permanecia, firme, constante, como quem sabe que o tempo e a verdade têm poder de quebrar as defesas mais duras. A batalha interna de Heidin se tornava dia após dia mais intensa. Entre o desejo de manter-se fiel à sua promessa de frieza e a inevitável atração por uma vida em que a fé e a esperança poderiam existir, ela oscilava como alguém dividida entre dois mundos. E no fundo, já começava a perceber que o muro que a protegia também a mantinha prisioneira. A rachadura estava crescendo e logo ela teria que escolher se continuaria a lutar contra si mesma ou se, finalmente, deixaria a luz entrar. Era uma sexta-feira à tarde e o cansaço do tribunal pesava sobre todos. Heidin estava exausta, os olhos cansados de analisar provas e argumentos, a mente ainda presa à estratégia de defesa do seu último cliente. O ambiente, normalmente frio e tenso, parecia carregar o peso do dia inteiro. O som de papéis sendo arrumados, telefones tocando, passos apressados nos corredores de mármore. Ela se limitava a caminhar direto para o seu carro, sem interação, evitando qualquer distração. Mas, naquele dia, o inesperado resolveu se apresentar de forma quase cômica. Enquanto atravessava a recepção do prédio, segurando sua pasta com firmeza, Heidin não percebeu que a pequena escada de serviço de limpeza estava levemente solta. Ao pisar nela para ajustar um cabide no armário de arquivos, a escada balançou e ela se desequilibrou, soltando a pasta que caiu com um estrondo no chão. Um eco alto que fez todos ao redor se virar, mais especialmente Min-jun, que estava logo atrás. Ele correu até ela, mas não antes de um riso contido escapar, não de deboche, mas da surpresa e da situação inusitada. Heidin, mortificada, tentou recolher os papéis com rapidez, mas a cada página que caía, seu rosto ficava mais vermelho e a rigidez de sua postura parecia desaparecer por segundos. Min-jun se aproximou calmamente, ajudando-a a organizar os documentos, e disse, com aquele sorriso suave que sempre a desconcertava: "Parece que nem os melhores advogados escapam de um tropeço humano." Ela engoliu seco, lutando para não rir, mas a tensão acumulada dos últimos dias explodiu em um sorriso involuntário, rápido, quase reprimido.
Aquele momento simples e espontâneo foi o primeiro em que a barreira de gelo entre eles pareceu diminuir, ainda que apenas por um instante. Não havia palavras profundas, não havia declarações, apenas risos leves compartilhados. E pela primeira vez, Redim percebeu que podia haver espaço para a humanidade, para a leveza, mesmo em meio à rigidez de sua vida profissional. Depois daquele episódio, pequenas interações começaram a ganhar outro tom. Um olhar trocado durante uma reunião de equipe, um comentário bem-humorado sobre café derramado, gestos simples que, combinados, criavam uma sensação de conexão genuína. Para Redim, aquilo era estranho e incomodativo, mas também inegavelmente agradável. Por mais que ela tentasse manter a sua frieza, a presença dele agora carregava uma mistura de segurança e humor que começava a invadir os espaços de seu coração que ela acreditava intocáveis. Os dias passaram e, lentamente, Redim começou a perceber que a presença de Min-jun deixava sua rotina menos pesada, mesmo que ela não quisesse admitir. Não era nada explícito, nenhum toque prolongado, nenhuma palavra carregada de significado. Era uma série de pequenos gestos que juntos criavam uma conexão invisível, quase imperceptível para qualquer outra pessoa, mas impossível de ignorar para ela. Cada ação dele parecia sutilmente projetada para confortá-la, mas sem violar o espaço ou o acordo silencioso que os dois mantinham. Certa manhã, enquanto revisava documentos em sua mesa, Redim notou que alguém havia deixado discretamente uma caneta nova e uma pequena Bíblia aberta com um versículo sublinhado: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Ela ergueu os olhos e encontrou Min-jun do outro lado da sala, apenas olhando, com um sorriso sereno, sem dizer nada. Redim sentiu um calor estranho no peito, mas desviou rapidamente o olhar, como se aquele sentimento pudesse ser perigoso. Ainda assim, não pôde evitar que uma pontinha de curiosidade surgisse, uma vontade de entender por que ele fazia aquilo, porque se importava. Em outro momento, em um café próximo ao tribunal, ambos se sentaram em silêncio, cada um com sua bebida. Sem palavras, Min-jun simplesmente ofereceu o cobertor que carregava na mochila, percebendo que a brisa fria da manhã estava deixando Redim desconfortável. Ela aceitou o gesto com um aceno quase imperceptível, e por alguns minutos o silêncio entre eles não foi pesado, mas aconchegante. Havia um entendimento mútuo, um respeito silencioso e, acima de tudo, um espaço seguro em que Redim podia simplesmente existir, sem precisar ser invencível o tempo inteiro. Esses momentos, embora discretos, começaram a desarmar partes de sua rigidez. Redim percebia que podia confiar, ainda que minimamente, que podia se permitir sentir algo diferente, mesmo que fosse medo, curiosidade ou calor humano. Cada gesto dele parecia um lembrete silencioso de que não precisava carregar todo o peso sozinha. E isso a deixava inquieta, vulnerável, mas paradoxalmente mais viva. A química entre os dois não precisava de palavras, estava nas pausas compartilhadas, nos olhares rápidos, nos pequenos cuidados que falavam mais do que qualquer declaração. No fundo, Redim sabia que aquela intimidade silenciosa estava transformando-a, mas ainda resistia a admitir. Ela queria se proteger, queria manter o controle, mas a presença dele, constante e sutil, continuava a atravessar as fissuras de sua muralha de gelo. Cada gesto, cada olhar, cada silêncio compartilhado era como uma nota de uma melodia que ela não lembrava mais ter esquecido e que agora, irresistivelmente, começava a tocar dentro dela. Redim estava acostumada a ver Min-jun como alguém calmo, gentil e firme, mas sempre de maneira distante, como se nada pudesse abalá-lo ou distraí-lo de sua missão de ajudar aos outros. Aquele era o Min-jun que ela conhecia, sereno, silencioso e aparentemente impecável.
No entanto, em uma tarde chuvosa, algo aconteceu que mudou completamente sua percepção. O segredo veio à tona de forma tão sutil e natural que, por um momento, ela quase não acreditou no que via. Ela o encontrou em um bairro humilde, acompanhado de algumas crianças, ajudando a distribuir cestas básicas. Até aí, nada fora do esperado, mas então uma senhora se aproximou dele, segurando o braço dele com força, lágrimas nos olhos, e disse algo que a deixou em silêncio absoluto. Min-jun, obrigado por não desistir de mim quando ninguém mais se importava. Sua fé salvou meu filho. A cena fez o coração de Hye-jin apertar. O Min-jun que ele conhecia no escritório era apenas uma fração do que ele realmente era. Ali estava um jovem movido por uma fé inabalável, alguém que não só ajudava de maneira prática, mas que carregava uma esperança genuína de transformar vidas. Hye-jin ficou parada no canto da rua, observando sem querer ser notada, mas incapaz de desviar os olhos. Ela percebeu então que cada gesto silencioso no tribunal, cada café deixado na sua mesa, cada cobertor estendido em silêncio, não eram apenas formas de delicadeza, eram manifestações da fé dele, da sua bondade, da sua convicção de que o amor e a esperança poderiam existir mesmo nos lugares mais improváveis. Um sentimento misto de admiração, confusão e atração começou a dominar o coração. Ela sempre pensou que sua frieza a protegeria, mas agora via que estava sendo convidada a enxergar além do gelo. Mais tarde, naquela noite, Hye-jin voltou para casa refletindo sobre o que acabara de testemunhar. A pessoa que ela julgava simples ou até um pouco ingênua possuía uma força moral e espiritual que ela nunca encontrara em nenhum cliente, colega ou mesmo em si mesma. A ficha caiu. Min-jun não estava ali apenas para ajudá-la no acordo silencioso que mantinham. Ele estava ali para ser luz onde havia escuridão. E sem perceber, Hye-jin começou a se questionar sobre as suas próprias barreiras, sobre o gelo que construíra em torno de si e sobre o que significava realmente se permitir sentir. O segredo revelado não só aumentou a empatia dela por Min-jun, mas também plantou uma semente de mudança mais profunda. A possibilidade de abrir o coração, de confiar e talvez de acreditar novamente. Pela primeira vez, Hye-jin compreendeu que sua frieza não era a resposta definitiva para todos os problemas e que a fé dele poderia ser o caminho para sua própria transformação. Esse plot twist não era apenas sobre quem Min-jun era, mas sobre o futuro de Hye-jin e a escolha que ela teria de fazer entre continuar presa ao gelo ou se permitir ser tocada por algo maior. O clima no escritório começou a mudar. Não havia palavras explícitas sobre o que estava acontecendo, mas Hye-jin sentia cada vez mais o peso do tempo correndo contra ela. O acordo silencioso entre ela e Min-jun, a promessa tácito de manter distância emocional, estava chegando ao limite. Cada dia que passava, cada gesto discreto de bondade dele, cada olhar trocado no tribunal ou no escritório tornava impossível ignorar os sentimentos que brotavam dentro de Hye-jin. A contagem regressiva não era apenas para o término do acordo, era para a inevitável decisão que ambos teriam que encarar sobre permitir ou não que algo verdadeiro florescesse. Hye-jin, normalmente imperturbável, agora se pegava observando Min-jun com atenção redobrada. Cada sorriso discreto, cada ato de cuidado silencioso provocava nela uma mistura de confusão e desejo de resistir. Ela se culpava por sentir o que sentia, repetindo mentalmente que não podia permitir que a sua muralha se desfizesse. Mas a cada dia, os sinais de mudança se tornavam mais evidentes. O café deixado na mesa em dias de exaustão parecia mais doce. A Bíblia aberta, com o versículo inspirador, parecia falar diretamente ao seu coração, e a presença dele, mesmo sem palavras,
era como um abrigo contra o frio que ela carregava dentro de si. A tensão atingiu-se o ápice numa tarde chuvosa, quando ambos saíram do tribunal após um caso especialmente desgastante. O acordo ainda estava em vigor, mas o ar entre eles parecia eletrizado. A chuva caía sobre as suas cabeças, criando pequenas poças na calçada, e cada passo parecia um lembrete de que o tempo estava se esgotando. Hee-jin sentiu o coração acelerar ao notar Min-jun estendendo o guarda-chuva para ela como se quisesse protegê-la de algo maior do que a água que caía do céu. Ela hesitou por um instante, um segundo que parecia eterno, sentindo a força silenciosa da conexão que se estabelecera entre eles. Dentro dela, uma guerra se travava. A parte que queria manter a frieza, a proteção, a distância, contra a parte que ansiava por se entregar, confiar e permitir-se sentir algo diferente, algo que há muito tempo não experimentava. Cada momento junto dele se tornava uma provocação sutil, um lembrete de que o acordo não podia mais controlar os corações. E embora nenhum dos dois falasse sobre isso, ambos sabiam que o prazo do acordo se aproximava e que em breve teriam que enfrentar o que já era inevitável, a confissão de sentimentos que cresciam de forma silenciosa, mas poderosa entre eles. A contagem regressiva se transformou em tensão emocional palpável. Cada gesto, cada olhar, cada silêncio compartilhado se tornou mais significativo do que qualquer palavra. Hee-jin começou a se perguntar se seria capaz de resistir àquilo, ou se a força da fé e da bondade de Min-jun seria suficiente para quebrar a sua muralha de uma vez por todas. E pela primeira vez, ela percebeu que a decisão que se aproximava não envolvia apenas cumprir um acordo, envolvia abrir o seu coração para a possibilidade de amar e ser transformada. O dia finalmente chegou. O acordo silencioso, os gestos sutis, as pequenas rachaduras na muralha de Hee-jin, tudo culminou naquele momento carregado de tensão emocional. Eles estavam sozinhos no escritório, tarde da noite, depois de um longo julgamento que havia consumido toda a energia de ambos. A cidade lá fora já dormia e a luz amarelada das luminárias refletia nos papéis espalhados sobre a mesa, criando sombras que pareciam dançar ao ritmo do coração acelerado de Hee-jin. Ela respirou fundo, tentando controlar o nervosismo que sentia, mas percebeu que nenhuma técnica de frieza funcionaria agora. Min-jun estava ali, silencioso como sempre, organizando os documentos restantes com a mesma calma de costume. Mas Hee-jin notou que seus olhos acompanhavam cada gesto dela, atentos, compreensivos, carregados de uma paciência infinita que a desconcertava. Cada segundo parecia estender o tempo, tornando a espera insuportável e ao mesmo tempo inevitável. Ela sabia que não podia mais fugir daquilo que sentia. A armadura estava quebrada, a muralha de gelo desmoronando, e o silêncio do escritório funcionava como um palco perfeito para a confissão que mudaria tudo. Finalmente, ela se aproximou, com passos decididos, apesar do nervosismo que sentia. A voz, geralmente firme e controlada, falhou por alguns segundos antes de encontrar coragem para se expressar. Min-jun, eu não sei como isso aconteceu, mas eu sinto algo que não consigo mais ignorar. Eu tentei manter a distância, manter a frieza, mas não consigo. Eu quero confiar em você. Eu quero que você seja parte da minha vida, não apenas no escritório, mas em tudo. Mais um instante de silêncio absoluto. O som do relógio parecia ecoar na sala, cada segundo pesado, carregado de expectativa.
Então, Minjun ergueu os olhos e um sorriso suave e genuíno iluminou seu rosto. Ele não precisou dizer nada, porque o gesto foi suficiente. Aproximou-se, segurou a mão dela de forma delicada, mas firme, e disse com uma voz serena e cheia de emoção: Heijin, eu esperaria o tempo que fosse necessário. Estou aqui, sempre estive, e quero caminhar com você, não importa o que aconteça. Naquele momento, toda a tensão acumulada ao longo de dias, semanas e meses se transformou em alívio e alegria. Heijin finalmente se permitiu se soltar, chorar discretamente, sorrir, sentir. A barreira que ela construiu com tanto esforço foi dissolvida por gestos simples, paciência, fé e bondade. Eles olharam, em silêncio, compartilhando a intimidade de um sentimento recém-descoberto, mas profundo, genuíno, capaz de transformar suas vidas para sempre. A confissão não foi apenas sobre amor, foi sobre confiança, fé e abertura para a mudança. Heijin aprendeu que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas um caminho para a cura e para novas experiências. Minjun, por sua vez, mostrou que a paciência e a fé verdadeira podem tocar os corações mais fechados e que o amor não precisa de grandes gestos para se tornar imenso. O silêncio que se seguiu à confissão foi pesado, mas carregada de uma paz inesperada. Heijin e Minjun permaneceram de mãos dadas por alguns segundos que pareceram eternos, sentindo a presença um do outro de uma forma que palavras não poderiam expressar. Ela ainda estava com o coração acelerado, os olhos marejados, mas agora havia um sorriso verdadeiro nos lábios. Um sorriso que não precisava de proteção, porque naquele momento não havia necessidade de barreiras. A frieza que a havia definido durante anos se dissolvia lentamente, e a fé silenciosa de Minjun criava um espaço seguro para que ela respirasse e se permitisse sentir. O escritório, com suas luzes amareladas e pilhas de papéis ainda espalhados, parecia agora menos rígido, menos frio. A atmosfera carregava uma sensação de recomeço. Heijin percebeu que o amor não precisava ser apressado, que a intimidade não exigia pressa e que a verdadeira força muitas vezes reside na paciência, na gentileza e na fé que sustentam as pequenas ações do dia a dia. Ela olhou para Minjun e, naquele instante, compreendeu que mais do que um acordo ou regras silenciosas, o que havia entre eles era uma conexão capaz de transformar vidas, curar feridas antigas e trazer esperança onde antes havia apenas isolamento e medo. Enquanto caminhavam juntos para fora do escritório, a cidade iluminada refletia nas poças de chuva na calçada, lembrando-os de que, mesmo após tempestades, sempre há luz. Heijin respirou fundo, sentindo que aquele era apenas o começo de uma jornada compartilhada. Uma vida que agora poderia ser vivida com coragem, amor e fé. Cada pequeno gesto, cada silêncio compartilhado e cada olhar trocado haviam preparado o terreno para algo maior, algo que nenhum contrato poderia definir, algo que apenas o coração poderia reconhecer. E é nesse momento de esperança, transformação e amor que queremos saber de você. Você já se permitiu abrir o coração para alguém mesmo quando tudo parecia impossível? A história de Heijin e Minjun nos mostra que muitas vezes a fé, a paciência e pequenos gestos de bondade podem quebrar barreiras que parecem intransponíveis. Então, se você se emocionou com essa história e quer acompanhar mais momentos de transformação, fé e romance, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário contando o que achou e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa.